Bora lá, fiel. Vitória Leite da ESPN está lá em frente ao CT Joaquim Grava, trazendo as últimas novidades do Corinthians. Lideranças da torcida organizada estão lá nesse exato momento fazendo um protesto pela derrota na última rodada contra o Lanterna do campeonato e também por essas bombas aí que saíram nos bastidores do timão. A boa notícia é que o Corinthians tem reforços voltando do DM para enfrentar o Flamengo no domingo. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E agora conversamos com a Vitória Leite. Vamos saber como está a preparação do Corinthians para enfrentar o líder do Brasileirão, o Flamengo. Então a Vicky chega aqui no nosso Sport Center. Muito bom dia, Vicky. Bom dia, Marcela. Um beijo para você, para Mari, para o Bira, é claro, para o fã de esporte que nos acompanha. Uma manhã de friozinho aqui em São Paulo, bastante vento para esses lados aqui do CT Dr. Joaquim Grava, mas mais uma manhã de treino por aqui. Até porque um desfalque, aliás, não, um desafio muito importante, né? O Corinthians vai pegar o Flamengo em casa na Neoquímica Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota que incomodou muito a torcida para o esporte fora de casa. O Corinthians está agora com 29 pontos na tabela de classificação, treinou ontem, treina hoje e treina amanhã também pela manhã. E a gente lembra, né, que o Corinthians segue com aquela lista de desfalques longa, infelizmente, por questão de departamento médico. Um deles, o mais importante, a gente pode dizer assim, é o Memphis, que está naquela situação de dúvida ainda, apesar de ser mais para não do que para sim, porque teve uma lesão muscular e aí o departamento médico do Corinthians ainda não o liberou. Para ter cautela também, não deve ficar pronto para essa partida. Pelo menos o Guinegão está de volta, ele estava suspenso no jogo contra o Sport, tem feito muita diferença nos jogos do Corinthians e deve voltar para esse jogo. Além disso, o Corinthians paralelamente está lidando com questões dos bastidores, né? Porque mais uma situação de soma às condenações na FIFA e possibilidade de aumentar ali o tempo de transfer ban do Corinthians, porque agora são 120 milhões de reais de dívidas por condenações. Nesse momento são 5 dívidas, né? Então tem o Garro, tem a questão do Martínez, tem a questão do Matias Rojas ainda, Félix Torres, do Maicon, e todas elas somadas chegam a 120 milhões de reais. O Corinthians já quitou as dívidas do Paulistão, que tinha com os jogadores, enfim, mas tem ainda essa questão financeira para lidar pela frente. E agora os bastidores, o novo que não é mais novo, né? Mas o presidente Osmar Stabile, que vai continuar aí para o final do mandato, que seria do Augusto Melo impeachmentado, a gente já sabe dessa história. Ele está em busca de negociar com os clubes para então diminuir a situação com a FIFA e ver se melhora quanto antes, tira esse transfer ban do Corinthians. Marcela. Eu vou dar uma pausa de Flamengo e Estudiantes para falar de Corinthians. A Vitória Leite volta ao vivo aqui no Sport Center. Tem movimentação de torcedores ali na frente do CT Joaquim Grava. É isso, Vitória? É isso, Marcela, uma boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente veio aqui mais cedo para falar, né, do Corinthians, que tem esse desafio grande contra o Flamengo no final de semana. A derrota para o Sport incomodou muito a torcida. O Corinthians vem sofrendo com muitos jogadores desfalques por lesão, né? E acaba que o cobertor é curto, o elenco não está conseguindo segurar essas faltas. E aí as lideranças de torcidas organizadas do Corinthians combinaram de se encontrar. Aqui a gente está numa outra porta do CT Dr. Joaquim Grava. A ideia é que eles batam um papo com os torcedores, já nos falaram, até fui ali conversar com eles, perguntar se topavam conversar com a gente, né? Mas disseram que não, que querem falar só com os jogadores mesmo, e que vieram sem avisar, vieram mesmo para tentar ter esse papo de olho no olho, para entender se está acontecendo alguma coisa também, para passar o que a torcida pensa. A gente sabe que o Corinthians está passando por questões financeiras, né? Falamos mais cedo sobre a questão das condenações na FIFA, que o Corinthians tem aí mais de 120 milhões de reais de dívidas por questões de condenações e também sofre com o transfer ban. Então o Memphis, por exemplo, que é dúvida para o jogo, ele não treinou ontem, né? Não foi ao gramado ontem, mas veio fazer uma atividade de recuperação. Então hoje a ideia também é conversar com essas lideranças do elenco do Corinthians. E aí eu até perguntei, né? Eu falei, vai vir mais gente? É protesto? Não, disseram que é mesmo esse papo. Então a gente traz a notícia em tempo real para o fã de esporte e também no aguardo para ver se realmente os jogadores vão aparecer aqui para conversar com essas lideranças das organizadas do Corinthians. Marcela, qualquer coisa, o fã de esporte fica ligado na nossa grade, na programação, que tem informação o dia inteiro.
Tá certo, Vicky, é claro, você tem prioridade, qualquer novidade que acontecer por aí, você nos chama que trazemos aqui também para o Sport Center. O clima é de expectativa e ao mesmo tempo de muita cobrança envolvendo um dos principais nomes do elenco, Memphis Depay. Nos últimos dias, Corinthians e jogador chegaram a um acordo importante para regularizar uma dívida que já vinha se arrastando. O valor total gira em torno de 36 milhões de reais, incluindo luvas pagas na assinatura do contrato, além de salários e premiações por metas atingidas. Segundo informações de bastidores, cerca de 25 milhões de reais são referentes apenas às luvas, enquanto 11 milhões correspondem a bônus conquistados, como o título do Paulistão e metas individuais, como participações em gols e número de jogos disputados. Esse acerto será pago de forma parcelada, com previsão de quitação até março de 2026, o que alivia momentaneamente a pressão do caixa do clube, mas mantém um compromisso pesado a médio prazo. Depay chegou ao Corinthians cercado de muita expectativa e não há dúvidas de que ele agregou qualidade técnica ao time. Foi protagonista na conquista do Campeonato Paulista, teve momentos decisivos e em alguns jogos mostrou todo o seu talento. Porém, a irregularidade nas atuações e o alto custo de mantê-lo geram questionamentos dentro e fora do clube. Na Europa, me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Para se ter uma ideia, além do alto salário, cada meta atingida pelo jogador gera bônus milionários. No Paulistão, por exemplo, ele recebeu uma fatia expressiva da premiação do título. Em outra ocasião, ao alcançar 15 participações diretas em gols, garantiu mais de R$1,5 milhão de reais em bonificação. Esses números deixam claro que quanto mais Depay joga e participa, maior se torna o investimento do Corinthians. O grande dilema é que fora de campo, o clube enfrenta um cenário delicado. Ainda com transfer ban ativo e sem poder registrar reforços, cada centavo conta. Por isso, parte da torcida e até alguns conselheiros questionam se vale a pena sustentar um contrato tão pesado, principalmente quando o retorno dentro de campo não é constante. Alguns acreditam que seria melhor investir esse valor na formação de atletas da base ou na contratação de reforços pontuais, distribuindo o risco financeiro. O futuro de Depay também é um ponto de interrogação. Embora o contrato vá até julho de 2026, existe a expectativa de que ele permaneça pelo menos até dezembro, quando acontece a grande final da Copa do Brasil. Depois disso, tudo dependerá de resultados, títulos e principalmente do planejamento financeiro do clube. E agora fica a pergunta para você, torcedor corintiano. Vale a pena manter Memphis Depay a qualquer custo, mesmo com valores tão altos envolvidos? Ou seria mais inteligente usar esse dinheiro para fortalecer outras áreas do elenco e apostar ainda mais na base? O fato é que, entre gols, bônus e dívidas parceladas, Depay se tornou um símbolo da atual realidade do Corinthians. Talento dentro de campo, mas também um grande desafio fora dele. Vamos falar do Guinegão, uma promessa do Corinthians, está fazendo a alegria dos torcedores do Timão e a relação dele com o time, olha, é de muito tempo, é de infância. O Vladimir Bianchini foi conversar com os amigos dele. Mais novo xodó da Fiel, Guinegão tem uma relação de amor com o Corinthians desde a infância. O antigo morador da Coab 2, em Itaquera, era quase vizinho da Neoquímica Arena. Ele sempre foi fanático, aquele corintiano roxo desde pequenininho, até porque pelas fotos todo mundo viu o aniversário dele, então ele sempre teve esse sonho e ele tá se destacando no próprio time de coração. Os primeiros chutes foram nos campos da ZL e dava para notar que o garoto era diferente.
Ele sempre se destacava, sempre dava uma sainha, um chapéu, e a gente sempre zoava quem tomava. Os rapazes ficavam com meio receio de marcar ele, mas sempre tomavam um dribrizinho ali, que ele sempre foi aquele menino abusado. Aos 9 anos, Gui chegou ao Corinthians. Fez toda a base antes de estrear no profissional há poucos meses. Fez vários gols e virou o herói da classificação na Copa do Brasil. Vai no mercado ali, hoje em dia eu tô indo no mercado pra ver se alguém vai falar meu nome, pra justamente, né, ver se alguém não fala, Guinegão ali e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu fico muito feliz com isso. O jovem também bate ponto em uma padaria na zona leste da capital paulista. Ele vem sempre aqui, vem lanchar, tomar um café à tarde. Ele conversa com todo mundo, é muito simpático, amor de pessoa, molecão dos bons mesmo. É um moleque bom, raçudo, joga bem, todo mundo tá aplaudindo o moleque lá no Corinthians, né? E é um cara que merece muito, né? Todo mundo aqui é corintiano na padaria ou não? Todos corintianos. Aqui se não for corintiano, a gente manda embora. Os funcionários alvinegros dão um tratamento especial ao ilustre cliente. Aqui é o lanche do Guinegão, jogado nosso do Coringão. Guinegão tenta manter os hábitos de antigamente, indo não só à padaria e ao mercado, mas também à barbearia do amigo. Só que com a fama, tudo ficou diferente. A região bomba, todo mundo quer vir tirar foto com ele agora. Todo mundo sempre já foi bem apegado a ele, sempre gostou dele. Então a rapaziada fica doida com ele. O sucesso de Guinegão é motivo de alegria não apenas para os torcedores do Corinthians. Ele é um rapaz excelente. Ele representa muito aqui a Coab, porque é onde tem muitos meninos que sonham em ser jogador e poucos viram, e ele foi um dos destaques que virou no time do coração, então é uma referência enorme. Corinthians mais uma vez foi condenado em última instância pela Corte Arbitral do Esporte, dessa vez por conta do caso de Matias Rojas, e caso o clube não pague os 45 milhões que deve ao jogador, pode receber mais um transfer ban. E aí, uma dúvida na cabeça do torcedor corintiano apareceu. Será que é possível perder pontos por conta de acúmulos de punições? A resposta é sim. Mas calma, torcedor corintiano, porque existem etapas, a serem cumpridas. O Timão está proibido de registrar atletas por 3 janelas de transferência. Aí sim, se ainda existir alguma inadimplência, as punições podem começar a ser um pouco mais severas. Lembrando que o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas até a janela do segundo semestre de 2026. Agora, falando um pouco das atividades aqui do CT Joaquim Grava, sem muitas novidades, viu? Isso porque o técnico Dorival Júnior segue com os trabalhos, segue com as atividades para enfrentar o Flamengo neste final de semana em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro e muito provavelmente sem o atacante Memphis Depay. O atleta holandês ainda segue na parte da fisioterapia e mais uma vez não treinou com os companheiros. O Corinthians segue em ritmo de preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alvinegro recebe o Flamengo na Neoquímica Arena pela competição nacional. E tem como incerta a presença do atacante Memphis Depay. Ele que ainda não se recuperou de um edema na coxa direita e não trabalhou com bola durante a semana. Nos bastidores, também grandes problemas para o clube paulista. Isso porque a Corte Arbitral do Esporte determinou a derrota do clube na causa contra o meia-campista Matias Rojas, que processou o Corinthians por falta de pagamento e cobra o valor integral de seu contrato até o final de 2027. O Timão, assim, tem 45 dias para arcar com o valor de 41 milhões de reais. E caso não o faça, pode ser punido mais uma vez com um transfer ban. Vai haver cobrança dos Gaviões no CT Joaquim Grava, tá? E não sei se é amanhã, não sei se é sábado ou depois do jogo contra o Flamengo. Mas o que me passaram é que não vai ter nenhuma cobrança individual para atletas, né? Tipo, não vai ser
não vai ter um foco em um atleta, né? Vai ser uma cobrança geral em relação ao comportamento, né, de alguns jogadores no Campeonato Brasileiro dentro de campo, né, na visão da diretoria ali, vocês viram lá a entrevista do Alê, né? Eles acreditam que alguns jogadores escolhem, né, jogo, né, para estarem atuando, e isso tem aí deixado, né, a torcida meio grilada, né, com o elenco, e também a questão das baladas, né, já que a gente apurou que teve balada até antes do jogo contra o Sport. Não foi só a questão, né, do Corinthians, dos jogadores irem para balada, né, depois do jogo contra o Sport, né, pro Lanterna, mas também antes, né, do jogo, tá? Mas também antes do jogo aí, né, contra o Sport, numa quinta-feira, né, um grupo de jogadores que os torcedores sabem, né, e repito, viu, eles não sabem isso porque eu informei, tá? Eu fiquei sabendo por eles. Aliás, eu nem dei os nomes, né, dos jogadores, mas existe sim, tá? Hoje essa cobrança, né, em relação aí aos atletas, né, aos atletas do Corinthians, tá? Existe essa cobrança hoje aí aos atletas e vai ser feita no CT Joaquim Grava. Bora lá, Fiel, aqui é a tabela do Brasileirão pra gente que vai enfrentar o líder do campeonato, né? Enfrentou o Lanterna na semana passada e agora enfrenta o líder do campeonato. Se nós não conseguimos pontuar contra o Lanterna, vai ser obrigação agora pontuar contra o líder do campeonato. O Flamengo hoje com 51 pontos, vem com moral aí da classificação, né, pra semifinal na Copa Libertadores. O Corinthians hoje tá aqui na 10ª colocação, né, com 29 pontos. Cara, não preciso nem falar que precisa ganhar, né, mas... vai ser aquele jogo, mano, o jogo da vida, jogo de 1-0, 0-0. A boa notícia, né, Fiel, é que tem essa mística, né, que o Corinthians gosta de jogar jogo grande, e contra time pequeno o Corinthians se complica demais. Isso é verdade, parece que escolhe o jogo que quer jogar, e isso é muito ruim, né, cara, porque já é uma inconsistência muito grande. Mas vamos lá, ganhando do líder do campeonato em casa, né, que os caras vão vir embalados, que os caras estão em busca do Campeonato Brasileiro, é real a chance deles, né, caiu aí a diferença de pontos aí pro segundo colocado e pro terceiro, mas eles têm jogos a menos, né, o Palmeiras tem jogo a menos ali, o Cruzeiro tem um jogo a mais, mas o Palmeiras tem um jogo a menos, então matematicamente o Palmeiras pode ser, né, campeão, fazendo o seu papel de casa. Então o Flamengo vem com tudo aí pra cima do Coringão. Ganhando, o Corinthians vai a 32 pontos ali, ficando na 8ª colocação. Eu sei que tem mais jogos que todo mundo e essa é a preocupação. Precisa somar pontos dentro de casa. Aí eu te pergunto, qual que é a sua expectativa pro jogo? Você acredita numa vitória, num jogo fácil, num jogo trucado, aquela velha e boa goleada de 1-0? Ou não, você tem uma outra visão do que vai acontecer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E por favor, se você chegou até aqui, clica em hypar o vídeo aí, curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal, você não paga nada pra isso, de quebra, você sempre vai ficar atualizado do Coringão aqui no canal Nação Corintiana, que eu te atualizo sobre tudo aqui, pós-jogo, pré-jogo, contratação, política, Corinthians é aqui no Nação Corintiana. Beleza? Um grande prazer ter você aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!